Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, tudo bem? Raimundo Souza, seu pastor e especialista de Deus na fé. Hoje, acredito que Deus tem um dia abençoado para todas as áreas da sua vida. Seja bem-vindo nessa manhã extraordinária. Deus está vendo a tua dor, Ele enxuga as tuas lágrimas. Deus está vendo o teu clamor, Ele te põe de pé e te faz vencedor. Não desanime agora, você vai vencer. Crê somente em Deus, o teu milagre você vai receber. Pode ter certeza que Deus não falha e jamais falhará. Ele é acima de tudo, fez a lua e as estrelas e o sol para aquecer, porque Ele não esqueceu de você. Está vendo a tua dor, Ele enxuga as tuas lágrimas. Deus está vendo o teu clamor, Ele te põe de pé e te faz vencedor. Deus está vendo a tua dor, Ele enxuga as tuas lágrimas. Deus está vendo o teu clamor, Ele te põe de pé e te faz um vencedor. Ele te põe de pé e te faz um vencedor. Ele te põe de pé e te faz. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, tudo bem? Raimundo Souza, seu pastor e especialista de Deus na fé. Hoje, acredito que Deus tem um dia abençoado para todas as áreas da sua vida. Seja bem-vindo nessa manhã extraordinária. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que maravilha! Muito bom dia a todos os meus irmãos. Vamos que vamos, meu irmão, chegou sexta-feira, como diz aí, né, sextou. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a todos vocês nessa manhã toda especial de sexta-feira. Que o Espírito Santo de Deus te dê forças para que você venha vencer, para que você venha progredir, para que você venha avançar. É um prazer estar com todos vocês aqui nessa manhã, me sinto muito honrado, sou muito grato a Deus pela participação de todos vocês. Isso enche o meu coração de alegria, isso enche o meu coração de esperança, tá bom? A palavra do Senhor, ela nos dá capacidade de raciocinar diante das nossas adversidades. E é por isso que eu estou aqui nessa manhã para desejar para você um dia extraordinário, tá bom? Já vamos compartilhar com todos os irmãos. Compartilha
Compartilha com teu amigo, compartilha com a tua amiga, compartilha com teu filho, com a tua filha. Compartilha, faça como a minha irmã querida Maria da Cunha. Eita, glória a Deus. Faça como a minha irmã Jocely Freire. Faça como a minha irmã querida Márcia. Faça como a minha irmã querida Regina. Eita, Sônia Regina. Deus abençoe o dia de todos vocês. Muito bom dia para minha irmã querida Jocely Freire nessa manhã. Deus abençoe este ministério grandemente. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã Jocely. Graças a Deus. É um prazer estar aqui alegrando a sua manhã. É um prazer estar aqui dando esse bom dia para todos vocês. Eu fico muito feliz. Meu coração já fica esperando o próximo dia. Você vê, essa semana nós falamos sobre a alma. E eu vou te falar assim, foi algo tremendo, tá? Foi tremendo sobre a alma e sobre a composição da alma, que é diversa, gente. Se eu for falar sobre isso aqui, eu não vou ter nem tempo, porque eu comecei a falar e você vê que ainda faltou. Hoje eu vou falar um pouco sobre as emoções, vou falar um pouco sobre as funções da alma ainda, mas eu vou te falar, é muita coisa, tá bom? Domingo agora nós vamos falar sobre as funções e sobre o espírito, tá? Gente, agora deixa eu mandar um bom dia aqui para todas as pessoas que estão chegando, que eu fico muito feliz com a participação de todos vocês que chegam aqui. Eu tô vendo aqui a Adriana Vieira. Muito bom dia, Adriana Vieira. Muito bom dia, Terezinha de Moraes. Terezinha de Moraes já colocou aí. Bom dia. Jesus abençoe a todos. Bom dia para Caxias, dona Terezinha de Moraes. Bom dia para Marli Silva. Marli Silva também é da Baixada Fluminense, olha lá. Bom dia, pastor, a paz. Hoje Deus quer a minha aposentadoria em nome de Jesus, graças a Deus. A minha irmã Jocely Freire também, olha lá. A paz, minha irmã Jocely Freire, ela colocou: paz do Senhor Jesus, Deus é o nosso, Deus é a nossa luz, nossa esperança, é verdade, graças a Deus. A minha irmã Sônia Regina já colocou lá, ó. Bom dia, pastor Raimundo, bom dia, missionária Daniele, bom dia para todos. E colocou lá, olha o cafezinho, vou compartilhar, já volto. Mas ó, ela foi compartilhar e deixou aquele sanduíche bonito ali, misericórdia. Essa é a minha irmã Sônia Regina. Bom dia para todos vocês nessa manhã. Eu espero que o Espírito Santo fortaleça o coração de cada um de vocês nesse novo dia que está começando. Falando nisso, deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp. Para que nós venhamos dar aquele bom dia abençoado. Eu tenho aqui, ó, a participação, da minha irmã querida Lília de Pati Doferes, o meu irmão querido Laudir, um abraço pro Laudir, a Dona Escalina, bom dia, Dona Escalina, bom dia para minha irmã Evangelista Sueli e o presbítero Selvo, que nessa sexta-feira estarão hoje, 19 horas, trazendo uma mensagem maravilhosa, trazendo libertação, trazendo paz para os corações. Um abraço aí para minha irmã querida Rosemary de Valença, a todo vapor. Rosemary de Valença me mandou um bom dia aqui lindo e abençoado, gente. Deixa eu ver se eu consigo ler para vocês. Ela colocou assim: Shalom, bom dia. O valor de uma verdadeira amizade. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar com Davi e animou a permanecer firme em Deus. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 16. Davi viveu um tempo muito difícil em sua vida. Ele sofria sérias perseguições por causa da inveja do rei Saul. Mas, por causa da amizade com Jonatas, filho do rei Saul, pôde experimentar muitos livramentos e teve seu coração animado por ele, diante de situações desalentadoras. Quem tem um amigo leal tem um tesouro de imensurável valor. Amigos verdadeiros tornam a nossa vida mais leve, mais colorida, mais gostosa de viver. Amigos são uma bênção e Davi pode experimentar as bênçãos de uma verdadeira amizade. Ele e Jonatas tinham um laço forte de amizades. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1.
E por causa disso, a vida de Davi foi poupada várias vezes. A vida é muito dura para vivermos isolados, sem a ajuda de alguém. Como é bom termos um amigo de verdade, que divide nossas tristezas e multiplica nossas alegrias. Na nossa jornada da vida, nessa terra, por vezes pensamos em desanimar. Ficamos perplexos com os acontecimentos trágicos que vivenciamos. Passamos por desertos que parecem nunca ter fim. Um amigo, nessas horas, torna-se como um irmão. Provérbios 17:17. Alguém que nos ajuda a levar nossas cargas, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Que ora por nós e nos faz seguir em frente. Apesar de toda a adversidade, Deus nos ama por meio de nossos amigos. Deus nos anima, encoraja e nos abençoa por meio de nossos amigos. Um amigo de verdade nos abençoa com palavras amáveis, edificadoras, que nos impulsionam rumo aos propósitos de Deus. Ah, como é bom ter amigos, como é bom ser amigo de alguém. Sou grato a Deus pelos amigos e amigas que Ele colocou em minha vida. Minha vida seria insuportável sem a presença deles. E aí ela deixou aqui uma oração que eu vou orar aqui por vocês, para os amigos, mas eu vou orar no final, essa oração. Minha irmã é Rosemary, lá de Valença. Ela colocou aqui: abençoado seja nosso dia, que seja repleto de bênçãos, alegria e cheio da presença de Deus. Bom dia, bom dia. Muito obrigado, minha irmã Rosemary Barbosa. Barbosa não, Rosemary Sampaio. Bom dia, bom dia, bom dia para todos os meus amigos. No final eu vou fazer essa oração aqui, que maravilha. Um abraço para dona Zaida. Vamos lá, dona Zaida. Vamos levantar nessa manhã, dona Zaida. Mais o dia começando, dona Zaida. As mãos de Deus estendidas para a nossa vida. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. Fica comigo, gente. Eu já passei aqui do meu horário de me dar os meus bons dias, tá? Bom dia para todos vocês que eu não mandei. Tem muitas pessoas que muitas das vezes a gente não consegue falar com todo mundo, tá? Eu fico muito feliz por você tá mandando a sua participação. Fico muito feliz. Sou grato mesmo, tá? Me perdoe porque às vezes eu não consigo. Tem horas que eu não consigo responder a todos, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele está no controle das nossas vidas, tá bom? E nesse momento eu quero desejar para vocês um dia especial, um dia maravilhoso. E lembrando que o nosso corpo, ele é composto de 3 partes: espírito, alma e o corpo. Tem muitas pessoas que pensavam que era só o corpo e a alma. Não. E ainda tem mais. O nosso espírito, ele tem 3 composições, 3 funções, melhor. E também a nossa alma tem 3 funções e o nosso corpo tem 3 funções. Eu já falei sobre a função do corpo, né? Se eu não me engano, na segunda-feira. Eu já falei sobre a função da alma, e tô falando sobre a função da alma. Hoje eu quero falar mais sobre a função da alma, tá? A gente sabe que a alma, ela tem 3 funções: a mente, a vontade e as emoções. E a gente precisa entender que a mente, ela é a sede do entendimento, dos pensamentos, é a nossa central de processamento de dados, de ideias, tá? E a gente precisa entender que os nossos sentidos, né, eles vão fazer com que nossa alma venha entrar em funcionamento, né? Você presta atenção no que a pessoa fala, você presta atenção no cheiro, você presta atenção aonde você está tocando, você presta atenção como que está o ambiente, está quente, está frio, e a tua alma vai identificando essas sensações, essas emoções, que isso aí é muito interessante, tá, gente? Muito interessante mesmo, para que nós venhamos ter essa capacidade de lidar com essa racionalidade. Como eu estava falando, eu quero entrar nessa área das emoções, para que nós venhamos ter aí uma clareza mental e emocional bem definida, porque
Se nós não percebermos isso, nós vamos se deixar levar pelas más emoções, tá? Porque tudo em nós é dois. Tudo em nós é dois. Né? É a polaridade. Polaridade. É o bem e o mal. Tá? A gente não pode esquecer isso. É a noite e o dia. Né? É a tarde e a manhã. A gente precisa ter essa clareza diante das circunstâncias. É o homem, é a mulher, é a criança, é o adulto. Então a gente precisa ter esse raciocínio, esse entendimento. O que são emoções e quais são as emoções básicas que são capazes de nos influenciar ou influenciar os nossos pensamentos e comportamentos. A gente precisa entender isso, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. As funções da alma, elas são primordiais para que o nosso espírito venha evoluir ou venha decair. As funções da alma, elas são primordiais para que o nosso corpo ele venha evoluir ou ele venha atrofiar. Você precisa ter muita clareza em relação a isso, você precisa ter muito cuidado, porque isso é sério, tá? As emoções, elas são... não existe adversidade, não existe separação. Elas são generalizadas, geral. É um fenômeno, né, universal. E a gente precisa entender isso, essa condição de nós interpretarmos as emoções vai nos mostrar a evidência da importância desse fenômeno em nossa vida, né? A importância das emoções na nossa vida. Mas o que são as emoções de fato? Entendeu? A gente precisa entender quais são os seus propósitos. E eu quero trazer para você nesse momento essa reflexão. Pastor, mas isso vai abençoar o meu dia? Claro, já está abençoando, porque uma palavra que você ouve pode mudar as suas emoções. E mudando as suas emoções, pode fazer você ter um dia bom ou você ter um dia ruim. Então, olha como que é importante. Olha como que é importante. Uma palavra muda tudo. Por isso que você tem que ser uma pessoa que tenha que ter essa capacidade de interpretar a sua vida. Quando você entende que você é um espírito, que você tem uma alma e que você possui ali essa alma e através dessa alma você consegue controlar, essa é a palavra certa, você controla, você é o motorista da sua vida. Você tanto consegue alimentar o teu espírito, como você consegue também alimentar a tua carne, tá? Você consegue alimentar o teu corpo. Muitas pessoas olham somente a alimentação do corpo no sentido físico, mas não, tá? Você também precisa ver do lado espiritual. Isso influencia muito, tá? Muito mesmo. Muitas pessoas dizem assim, poxa, mas eu estou me cuidando, eu estou me tratando, eu estou fazendo atividades, eu estou isso. Mas o que adianta se o espírito não está sendo cuidado? Tá? Você pode ver aí pessoas de vez em quando tendo problemas seríssimos, né? De agressividade, problemas de estresse, problemas de desejo de suicídio. Por quê? Porque o espírito ele está mal alimentado. Talvez você já ouviu até as pessoas dizendo assim, o que você é o que você come. Você já ouviu isso alguma vez? Alguém falando isso? Que você é o que você come? Tudo bem. Então, leva isso também para o seu
íntimo, leva isso também para o seu espírito. O que o seu espírito se alimenta, isso também é o que você vai refletir no seu corpo, na sua vida, tá bom? Então, por isso que a gente tem que valorizar aí o centro, a alma, as emoções. Então, voltando aqui à reflexão, que o corpo, ele tem as 3 partes que a gente tem falado, a gente tem raciocinado, a gente tem meditado, que é a mente, que é os pensamentos, ele tem a vontade, que são as decisões que você vai tomar, as escolhas, é o livre-arbítrio, é ali aonde você vai impulsionar a sua ação a certas atitudes, certos comportamentos. Porém, as emoções, elas são muito importantes, tá? As emoções, elas são muito importantes. A emoção é a sede dos sentimentos, tá? Presta atenção. A emoção é a sede dos sentimentos. É o que você sente, tá? O corpo abriu ali os sentidos. O corpo abriu ali a porta. O porteiro permitiu que o cheiro entrasse. Aquele cheiro vai te levar a uma emoção, né? Talvez aquele perfume que você um dia teve no local com uma pessoa que você muito amava. Quando você sentir aquele cheiro, vai trazer lembranças boas ou ruins daquele lugar. A mesma coisa é a comida, a mesma coisa é uma música. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, onde a gente toca, tá? A emoção é aonde está a sede, tá, dos sentimentos, e podemos dizer também é onde existe o tempero, o colorido da nossa vida. Existem as emoções que são necessárias. Por exemplo, quando você é recompensado por algo, você terminou de trabalhar e aquela pessoa foi te pagar, aquilo dali te trouxe uma alegria, uma esperança. Vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Trouxe um tempero para a tua vida, uma esperança melhor. Então, essa é a função da emoção. Ela tem essa finalidade, mas também ela pode ter um sentimento de desgosto, um preto e branco, um descolorido muito grande. Você precisa ficar atento, tá? Emoções é a forma como reagimos a certos estímulos, tanto por dentro quanto por fora. Existem as emoções do que você está vendo, ok? Você está vendo, você está ali trazendo para dentro. Mas também tem as emoções daquilo que você não vê, mas que já está armazenado, e aquilo dali também pode mudar, tá? A sua ação, a sua reação. Então, as emoções, elas trabalham nessa linhagem, tá? E é como eu falei, pode ser de pensamentos, imagens mentais, circunstâncias que aconteceram na sua vida. E o mais interessante de tudo que eu gosto de fazer é que as emoções, elas vão definir o seu estado mental, o seu estado de animosidade, tá? Normalmente, nós vamos perceber que as nossas emoções, elas vão repercutir no nosso corpo, alterando a nossa respiração, alterando a nossa circulação e alterando a nossa transpiração. Pode perceber, quando você se sente afetado por uma emoção negativa, você logo fica taquicardíaco, né? Fica alterado. Por quê? Porque a mente está levando você para uma batalha, e você
você tem que escolher ali naquele momento ou fugir daquele lugar ou você vai lutar. Olha só, isso é interessante, né, gente? Muito interessante. Muitas das vezes a gente não sabe porque a gente está assim, mas é porque a mente está nos levando para esse ambiente de batalha, de ameaça, de luta, e a gente fica naquela aceleração, tendo que tomar uma decisão, ou foge ou avança, e aí o seu cérebro começa, meu Deus, como que eu vou fazer para lutar, como que eu vou fazer para me livrar disso, como que eu vou fazer, não, eu não posso fazer, eu não tenho condições de fazer, não sei o que, aí você perde o controle, e aí é que entra a ansiedade. A ansiedade, ela entra nessas emoções, tá? As emoções que a gente pode se dizer que são mais intensas, ela tem o poder de desorganizar e você, não tendo controle, ela vai até bloquear as suas funções intelectuais e as suas funções de raciocínio. É aquela pessoa que foi fechada no trânsito e olhou para o carro como se fosse a última razão para ela tomar uma atitude brusca e ela vê o carro dela amassado e ela parte para cima da outra pessoa e com golpes de o que tiver na mão dela, ou se ela faz uma arte marcial, ela dá um golpe e se ela tem uma arma de fogo, ela toma uma atitude. É por isso que você vai perceber que muitas pessoas, depois de cometer os seus crimes, elas vão colocar a culpa no diabo. Ou talvez elas vão dizer assim, eu não sei por que eu fiz isso. Por quê? Porque ela não controlou as suas emoções. E para controlar as emoções, é preciso tratar da alma. Vamos lá, é preciso tratar da alma. E como se trata da alma? Buscando o autoconhecimento e o conhecimento do alto. Tá? O autoconhecimento é você se conhecer, é você saber que você é capaz. Eu estava falando outro dia de um casal que estava discutindo. E aí, esse casal estava discutindo por quê? Porque o esposo queria colocar o filho na natação. Mas a mãe, vendo a alegria do filho pelo futebol, ela disse assim, não, meu filho vai para o futebol. Mas aí o pai tentando explicar, e ele queria dar uma explicação, mas a mãe, não, ele vai pro futebol, ele vai pro futebol, ele vai pro futebol. E aí eu parei para ouvir aquele pai, e aquele pai disse, Raimundo, eu quero colocar meu filho no futebol, eu quero, mas eu prefiro colocar ele na natação, porque eu não tenho muitas opções. Minha condição econômica não está muito favorável para colocar nos dois. Mas entre o futebol e a natação, eu vejo a natação como uma necessidade. Olha a visão do homem. Eu vejo a natação como uma necessidade. O filho dele amava o futebol. Porém, ele disse para mim, futebol meu filho joga na quadra do Madruga, meu filho joga na quadra do Greco, meu filho joga no Maracanã, meu filho joga em qualquer lugar. Vai ter futebol para ele. Agora, se ele não souber nadar e ele estiver numa situação de risco, como que ele vai se salvar? Raimundo, vamos supor, Raimundo, que eu estou com a minha esposa na praia, a gente está curtindo as férias e eu não sei nadar, ela não sabe nadar, meu filho não sabe nadar e a gente entra, nós dois, ele está do lado de fora brincando, ele já está com a idadezinha considerada, vamos dizer que uns 15 anos, e aí a gente começa a se afogar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar desesperado, porque não vai ter condições de salvar os pais deles. Mas se ele sabe nadar, Raimundo, não vai ser lucrativo? Então, gente, eu fiquei assim com o meu coração muito feliz quando eu vi a sabedoria desse pai, quando eu vi esse pai dando uma explicação lógica. E provavelmente é aquilo, né? A balança da emoção. Depois também eu parei para ouvir o porquê que a mãe queria colocar ele no futebol. Porque o futebol, ele tem sonhos, ele tem projetos, aquela criança, ele tem objetivos. Ele disse para a mãe que queria ser um jogador de futebol. E a mãe criou uma expectativa. Porém, a vida da gente
não pode ser baseada em expectativas somente. Você tem que sonhar, mas você também tem que pisar o pé no chão. Então, isso que é interessante. Quando nós entendemos a emoção, nós controlamos a emoção, tá? Nós controlamos a emoção. E aí você vê como que é importante a gente manter o estado mental controlado. E é isso que está hoje alterando a saúde mental das pessoas. Essa falta de controle emocional, essa falta de controle da alma, desse conhecimento que é nutrido. Olha só que interessante. Então, quando você entende isso, você faz um desbloqueio. Você passa a organizar as emoções. Você passa a orientar a sua alma, como que ela deve agir. Tá? As emoções, elas já não têm mais intencionalidade, ou seja, não é nem intencionalidade, ela já não tem mais intensas desorganizações, ela já não tem mais aquela bagunça interior. Por quê? Porque você desbloqueou, você usou a sabedoria, o entendimento, a compreensão, você buscou o conhecimento, e é por isso que eu trago aqui nessa manhã, todos os dias, uma mensagem, sabe, uma mensagem para você, porque o seu dia hoje vai ser um dia desafiador, e você precisa estar com a tua mente preparada, porque você vai lidar com situações. O apóstolo Tiago, ele chega a falar algo muito interessante. Ele diz assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar. O que faz muitas das vezes as pessoas sofrerem em relação às emoções é isso. Elas não deixam as outras pessoas falar, ou talvez as outras pessoas vão falando, e quando as outras pessoas vão falando, ao invés dela pensar, parar e ouvir para entender, não, elas já ficam já procurando uma resposta para dar para outra pessoa. Está errado. Você precisa ouvir. Você precisa entender. Você precisa questionar a sua mente. Poxa, ela está falando isso. Ela está falando que vai botar o filho no futebol. Mas por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Aonde que ela chegou a essa conclusão? Aí você compara com o pensamento que você tem. Não é você sair falando. Por isso que o apóstolo Tiago diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar. A palavra de Deus é linda, gente. Todo o tratamento da mente está na palavra de Deus. Portanto, é preciso estar sempre atento, voltado para o Espírito, tá? Voltado para o ensino, porque é dali que provém a verdadeira sabedoria, para que nós venhamos tomar decisões com base nas emoções corretas e não apenas nas decisões que a nossa mente acha, que o nosso organismo mental pensa. Então, muito cuidado com as suas emoções, muito cuidado com as suas emoções, tá? Elas são perigosas, as emoções são perigosas, mas ao mesmo tempo elas são preciosas, tá bom? Quando você recebe boas notícias, você recebe com amor, com alegria, mas quando você recebe uma situação que você se sente ameaçado, você começa a ter aquela emoção de medo, de trava. E aí, meu irmão, se você não perceber que é a sua mente que está te levando para ali, você age, você discute, você briga, você se perde. Tem muitas pessoas perdidas por causa disso, porque não sabe detectar as suas emoções. Tem muitas pessoas que estão mudando toda hora de comportamento, mudando toda hora de opinião por causa disso, porque elas não sabem se manter firmes. Cuidado com o que você ouve, tá? Você ouve o pastor Raimundo, você ouve o pastor fulano, você ouve o pastor ciclano, bota na balança, tá? Eu tô aqui, mas eu não tô para trazer dogmas nem religiosidade. Se tem aqui
uma doutrina que eu estou trazendo para você é a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus. Somente a doutrina de Jesus. Não estou aqui trazendo uma doutrina do pastor Raimundo para você seguir. Inclusive, eu nem gosto. Por quê? Porque você perde a sua liberdade. Você perde a clareza de quem você é. E aí, meu irmão, fica difícil. Presta bem atenção que as emoções, elas possuem uma grande gama de influência em nossas vidas, tá? As pessoas, elas são influenciadas pelas emoções. Tem pessoas que estavam casadas, mas porque alguma pessoa, ou do sexo masculino ou do sexo feminino, tocou naquela pessoa, ela se sentiu amada. E aí ela larga o marido, ela larga a esposa e vai viver com aquela pessoa. Só que depois de um tempo, o que ela pensava que era amor, era uma falsa emoção que ela criou na mente dela. Meu Deus do céu, cuidado, tá? Você e eu temos que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque a nossa decisão, baseada pelas nossas emoções, sem colocar na balança da razão, nós vamos poder ter grandes prejuízos. Infelizmente, é o que está acontecendo no mundo, tá? No mundo atual. As emoções, elas acontecem dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento, aonde nós vamos vivenciando ali experiências, né? Experiências que nós já vivemos, experiências que nós estamos vivendo, e vai depender também de como nós estamos mandando os sinais através dos nossos sentidos, e através vamos mandar ali a nossa decisão, o nosso comportamento. Então, as emoções, elas são importantíssimas para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. É só você prestar atenção na história de Adão e Eva, né? Aonde a Eva, ela estava na sua tranquila, e de repentemente veio a serpente e levou ela a pensar, tá? A serpente não pegou ela no braço, a serpente não obrigou, pelo contrário, foram caminhando todas juntas. A serpente se enrola na árvore do conhecimento do bem e do mal e faz com que ela sinta o desejo, tá? Nada foi premeditado assim, foi tudo natural, tá? Natural, sem haver uma pressão psicológica. O mais interessante é que é isso, as coisas acontecem assim naturalmente, né? Ah, pastor, eu senti um desejo no meu coração, eu vou largar o meu marido, vou largar minha esposa, Deus mandou eu largar. Que nada, que Deus nada. Foi uma emoção que já está no coração daquela pessoa de se relacionar com outra pessoa, e se ela não perceber isso, ela vai jogar o casamento, a família dela, para o lixo. Então, é muito importante você ter essa clareza. E quando você tem essa clareza? Quando você alimenta a sua alma, tá? Quando você cuida da sua alma. Cuide da sua alma. Cuide da sua alma, tá? As suas emoções, elas vão guiar você às suas decisões. Quando você pensa, tá? Você está inclinado para uma qualidade, ou boa ou mal. Se você estiver inclinado para o bem, você vai ser levado para as coisas boas. Mas se você estiver inclinado para o mal, você está indo no caminho dos erros e das falhas, dos pecados. E quando nós focamos nosso pensamento nas coisas do alto, automaticamente fazemos o que agrada a Deus. Eu quero deixar para você nessa manhã o Salmo 139, versículo 17,
que vai dizer assim, coloca nos comentários para mim, Salmo 139, versículo 17. Olha só o que está escrito aí, ó. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Isso o salmista está falando. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Como é grande a soma deles. Ou seja, o que ele pensava trazia resultados. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Gente, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito importante. Eu já vou orar com vocês, mas eu quero deixar essa reflexão. Os pensamentos de Deus são os pensamentos de gratidão. O salmista ele está dizendo aqui, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. O salmista ele estava numa profundidade tão grande, gente, que não teria como mensurar. Vamos se colocar num grande oceano. Imagina aí um grande oceano agora. Imagina um grande oceano, por favor. E você numa ilha. Numa ilha. Você ali naquela ilha, olhando aquele grande oceano. Agora, veja essa ilha como você, em todo. E o oceano como as grandezas de Deus. Agora, traga essa imagem para você. Você é esse oceano. Tá? Você é esse oceano. Peraí, se eu sou oceano, cadê Deus? Deus está dentro do oceano. Deus é o oceano. Deus é você. Deus está em você. Se você está em você, se Deus está em você, você está em Deus. Se Deus está em você, você está em Deus. Se você está em Deus, Deus está em você. Então, olha só. A sua saúde, desde o sangue que você produz através do alimento que você come, e ele passa pelo seu intestino, e ali é separado aquele nutriente, e aquele nutriente vai para o coração, e do coração bombeia para todo o corpo. Gente, é gratidão. Seja grato. Não olha pelas coisas que você não conquistou do lado de fora. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Seja grato. Seja grato. Às vezes eu fico vendo as pessoas reclamando da vida. Seja grato. Seu corpo está funcionando, pode ter dado um problema aqui, um problema ali, mas 90% dele está funcionando, 80% dele está funcionando. Agradeça a Deus. Porque se você agradece a Deus, os 20% que não estão funcionando vai funcionar para a honra e glória do Senhor Jesus. E até outras partes. O salmista vai dizer como é grande a soma dele. Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Gente, é muita coisa boa através dessa reflexão. Cuida das suas emoções. Cuide das suas emoções. Deixa eu orar contigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa sexta-feira. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter chegado até aqui, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com esse meu irmão, com essa minha irmã, com essa pessoa magnífica, com essa pessoa genial, meu Deus. Obrigado por essa chance, meu Pai, de estar abrindo a nossa mente para essa visão, Pai. Meu Deus, que essa semana venha ficar gravada na nossa vida eternamente, Pai, porque aprendemos que o nosso corpo, ele possui, meu Pai, 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito, ele tem 3 divisões. A alma tem 3 funções, o corpo tem 3 funções, e essa semana nós aprendemos, meu Pai, a entender um pouco de cada função, meu Deus. Sabemos que a nossa alma, ela tem o pensamento, a vontade e as emoções. Sabemos que o nosso corpo, ele tem a recepção, o instinto, ele tem as expressões. Sabemos, meu Deus, que o nosso espírito também, ele tem, meu Deus, as suas divisões, tem a intuição, tem a consciência, tem a comunhão. E é por isso, Pai, que eu estou aqui nessa manhã, Pai, para que dentro de nós venha existir essa grandeza, essa soberania, essa maravilha. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Guia esse meu irmão e essa minha irmã nesse final de semana, em nome de Jesus. Você tem aí o seu copo com água?
Se você tem, já pega nas suas mãos, levanta para o céu e agradeça a Ele. Fala assim: obrigado, Jesus. Pode beber, porque quando você bebe essa água agora, juntamente com ela entra vida, saúde. Saúde para o teu corpo, saúde para os teus ossos, saúde para as tuas células, saúde para todas as partes do teu corpo. Até aquelas partes que você não sabe que está com problema, quando você bebe essa água, elas são restauradas. Amém? Vamos fazer nossa ativação, a nossa respiração nessa manhã, gente? Muito importante. Vamos lá. No já, tá? 1, 2, 3, já. Puxou. Solta, tá, gente? No já. 1, 2, 3, já. Mais uma vez. 1, 2, 3, já. Pronto, 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 pronto. Maravilha! Eita, glória a Deus! Sexta-feira maravilhosa para todos vocês. Fico muito feliz pela participação de vocês aqui. Tenha um final de semana especial. Gente, valorize sua família, tá? Valorize sua família. Aprenda a cuidar da sua família, tá? Cuide da sua filha, da sua família. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua filha, cuide do seu filho. Ame sua esposa, ame seu esposo, que isso vai te fazer muito bem, tá? Se você cuida dos de casa, você vai cuidar bem também dos da rua. Agora, se você não cuida dos de casa, como é que você vai cuidar bem dos da rua, tá? Em nome do Senhor Jesus. Gente, eu quero que você grave essa frase comigo no dia de hoje, tá? E assim que você se lembrar no dia de hoje, repita ela. Hoje Deus ouviu minhas orações, tá? Minha sexta-feira é próspera. Repete comigo então. Hoje Deus ouviu minhas orações. Minha sexta-feira é próspera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, dona Zaida. Fale comigo agora. Isso. Isso. Eu quero ver quem chegou até o final. Deixa nos comentários. Hoje Deus ouviu minhas orações. A minha sexta-feira é próspera. Tá? Em nome do Senhor Jesus. O meu final de semana é próspero. Quem puder, coloca. O meu final de semana é próspero, em nome de Jesus. A minha vida é próspera. Tá? Gente, fica na paz. 8 horas da manhã estarei com todos vocês nessa sexta-feira. Domingo, 8 horas da manhã e 19 horas. É um prazer estar com todos vocês. E domingo nós vamos falar das funções do Espírito. E vai ser muito forte, porque se você estiver bem espiritualmente, todo o seu corpo será iluminado, tá? Todo o seu corpo será iluminado. Gente, uma manhã maravilhosa para você e para todos aqueles. Compartilha, 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 compartilha com todo mundo. Não deixa de compartilhar, gente. Não deixa de compartilhar. O Espírito Santo, ele vai te usar como um canal de bênção. E se você prosperar, pode ter certeza que você vai prosperar muito. O altar. O ponto de encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos. Fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz, onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança.
Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me curou, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem ti